Bom dia, Natália, tudo bom? Está me ouvindo? Seu microfone está. Ah, tá. Então, Bom bom dia, dia. Estamos aí Cristina. aguardando, Tudo né? bem? Nossos participantes, nossos conferencistas de hoje. E estarei ali fazendo, né, esse trabalho aqui de condução pela primeira vez da rede, nesse desafio. Muito bem-vindas. Bem-vinda, doutora Obrigada. Elizabeth, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, como estão? Acho que seu microfone está desligado. Deixa eu ver. Não, o meu microfone está desligado? Ué, É bom que a gente vai testando antes de começar, né? Está me meu ouvindo microfone bem? está desligado. Eu te Tá, então acho que seu ouço. microfone está desligado, tá? Deixa eu ver E eu, aqui. como diz, o Humberto aqui fica aí dando essa assistência, porque faz 2 anos que eu não ali ministro aulas pelas, né, redes sociais. Então aqui tem esse desafio de encarar novamente aqui para estar conduzindo nessa conferência de hoje. Vou sair. Sou Maria Cristina, faço parte da rede desde o início. E é uma grata satisfação. Ah, saiu. Então, a gente tem esse desafio ali de trabalhar, de conduzir, ver esse tema de hoje super importante, relevante, né? Vamos aguardar aqui. É bom que a gente tenha esses minutinhos para estar testando essas questões técnicas. Que escola você dá aula, Cristina? Tá me ouvindo? Olá, Tá me eu saí ouvindo? e entrei de novo. Vocês estão me ouvindo Professora agora? Elizabeth, o seu microfone, por gentileza. Não está funcionando. Bom Nossa. dia, gente. Professora Elizabeth, estou te ouvindo. Vocês continuam não me Tá, Eu deixa te eu dar uma ouvindo? ouço. testada para sair o áudio, né? Para a gente poder. A professora Elizabeth ali está testando o som dela, tentando ali Eu não conectar. estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço Professor vocês. Josemir, Eu tô te ouvindo. fundador Vocês da estão me ouvindo? rede. Eu estou ouvindo todo mundo. Estamos lhe ouvindo. Microfone, Ah, então professor. deixa eu ver. Se eu colocar o fone de ouvido, deixa eu ver se vocês vão continuar me ouvindo ou não. Deixa eu ver. Senão Eu acho que é, eu acho que é a professora Cristina que não está conseguindo ouvir ninguém. Ah, então, vocês me ouvem assim? Sim, Sim, eu estava sim. te Ah, ouvindo então já. ótimo. Professora, eu já estava te Obrigada. ouvindo antes. Ah, então é a Cristina que está com algum É, a problema no. Cristina. Ela não Ah, ouve tá bom. Bom ninguém. dia, professora Cristina, nos ouve? Ela não ouve ninguém, gente. Ah, ok. É normal esse tipo de dificuldade no início. É. Sem dúvida. A gente sempre tem essas surpresas com a internet. É verdade. Só um instantinho. Não tem Vocês me problema. escutam? Eu tô com o fone de ouvido. Dá pra escutar? Sim. Sim. Obrigada. Desliga a câmera.
Olá, estão me ouvindo? Eu te escuto, Cristina. Tô te ouvindo. Sim, também te ouço. Só um momentinho, não estou ouvindo vocês ainda. Estamos Ah, aqui arrumando as questões técnicas. Só um minutinho. Não estou ouvindo o som. Não está aparecendo? O volume não. Tenta para você Você não ver. quer sair de novo? Entrar? Ó, Sai do som aí. Som. Bom dia. Oi, Fabiola. Bom dia. bom dia, tudo bem, Fabiola? Tudo bem? Bom dia, Natália. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Simone. Bom dia, Fabiola. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Nath, Bom dia. Oi, Fabiola. Flávia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia. Quanta gente conhecida. Obrigada, meninas, estarem aqui. Bom Imagina, dia. só vou fechar a câmera, tá? Mas Fecha, estarei menina, fecha. presente. Fica à vontade. Vou fechar a minha também, vou melhorar aqui a luz. Espera aí, menina. olá, pessoal, muito bom dia. Não estou tendo retorno Cristina. aqui do som. Aí estou tentando verificar essa questão aqui para poder ouvir vocês, né? Peço a gentileza de vocês, um momentinho, para a gente poder resolver essa questão técnica. E aí a gente inicia, tá bom? Obrigada. Olá, muito bom dia. Estão me ouvindo? Sim, você ouve agora? Sim. Você está Agora ouvindo a sim. gente? Opa, que bom. Deu certo. Então, muito bem, bom dia a todos vocês. Sou Maria Cristina. É a primeira vez que estou aqui em frente à conferência da rede. E então, professoras, conferencistas, vou fazer aqui uma introdução. E aí a gente dá início à fala de vocês. Tudo bom? Muito Ok. bem. Então, estamos aqui hoje reunidos para mais uma conferência, né, mensais da nossa rede internacional de filosofia ecológica integral. Rede esta que se constitui de pesquisadores que se reúnem para dialogar a respeito do que nós denominamos filosofia ecológica integral, sendo uma estrutura proposta intra e transdisciplinar, composta por diversos cientistas da área da filosofia e de áreas correlatas, que se reúnem periodicamente, se dedicando a um dos temas eleitos para a conferência mensal da rede. Então, aqui inicio, né, aos agradecimentos ao professor Dr. Josenir Lopes Tettoni,
que foi o fundador da rede, que se dedicou, né, na realização deste belíssimo trabalho de estruturar esse grupo de rede e com o objetivo de fomentar e difundir os princípios, bases, fundamentos e práticas de uma filosofia ecológica integral e as áreas, né, que fazem parte desse tema. Agradecemos também ao professor, né, doutor Ivans Durans, que ele não está presente, mas ele ali que sempre conduz belamente as conferências mensais da nossa rede. Então, agradecimentos ali ao professor Durans, né, de sua belíssima participação. Também ao, né, professor doutor Humberto, que sem ele não seria possível a realização desse evento mensal, que cuida aqui, né, da gente estar reunidos neste espaço virtual, falando, né, e tratando sobre esses temas. Obrigado, professor Humberto. Também ao Jefferson, né, que cuida da questão das mídias digitais, para nossas publicações, de nossos temas mensais. Também agradecemos ali a equipe de serviço da rede, que está ali por trás dessa estrutura, e também a todos que participam deste grupo, nos honrando com sua presença, ali contribuindo, né, os seus trabalhos de pesquisas, as suas práticas, né? Então, isso é muito positivo para este movimento, e tão necessário, né? Enquanto rede, né, temos aí a possibilidade de convidar pessoas, grupos e instituições para fazer parte, né, desse espaço e divulgar os seus trabalhos, né, aqui no Brasil e também, né, de outros países, com o objetivo de congregarem juntos, né, conosco para o propósito de uma rede de filosofia ecológica integral. E no nosso tema de hoje, né, para as nossas conferencistas, nós temos ali a Carta da Terra na Educação, Políticas, Princípios e Práticas, e a mídia teca como ferramenta de difusão social. Então, nós temos aí a grata satisfação de receber as conferencistas, né? Aqui vou dar uma lida no currículo vasto aqui, da professora, doutora Elizabeth Ferreira Esteves Campos, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação e Pedagoga pela Universidade Metodista de São Paulo, atuou na equipe pedagógica da Secretaria de Educação do município de São Bernardo do Campo, discutindo processos e práticas pedagógicas e a implantação de políticas educacionais na rede de ensino, tendo assumido a chefia da seção de Educação Básica. Coordenou e ministrou cursos de formação em serviço de professores e gestores escolares, participou da equipe de coordenação da proposta curricular da Rede Municipal de São Bernardo do Campo, foi membro do grupo de estudos e pesquisa de formação de educadores pela Universidade Paulo Freire, de 2004 a 2006, e também no período de 2012 a 2014. Atuou na docência do ensino superior em programas de pós-graduação. Atualmente, é docente e pesquisadora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, liderando o grupo de pesquisa Políticas de Gestão Educacional e de Formação dos Profissionais da Educação, e do grupo de estudos Paulo Freire. Coordena a pesquisa, tema, né, da nossa conferência de hoje, Carta da Terra na Educação, analisando seus princípios e valores nas políticas educacionais, políticas de gestão e formação docente, nos processos e práticas pedagógicas, na perspectiva da educação integral. É membro da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Currículo vasto ali, hein, professora? E também nós temos a conferencista
Fabiola de Fátima Andrade Frimaio, professora em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo e doutoranda na área de Educação pela mesma universidade, com a pesquisa sobre Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva na linha de Políticas e Gestão. Professora municipal de Santo André, há 22 anos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. E, atualmente, diretora pedagógica da Casa Santa Clara. Olha aí, que bom estar ali com vocês, participando, né, e ali nos prestigiando com a presença e trazendo esse tema relevante da educação para a nossa área, né, para a nossa rede. Muito obrigada, tá, pela participação e colaboração de cada uma de vocês. Então, agora, eu passo a palavra e agradeço também aos demais que estão presentes, nos acompanhando, e também aos futuros que irão ali estar tendo acesso a esse registro. Então, agora, eu passo a palavra para a professora doutora Elizabeth. Muito obrigada, Cristina, pela apresentação, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, nessa rede aqui que já tem um trabalho tão importante, né, durante já algum tempo. Então, parabéns pelo trabalho, agradeço ao professor Detone, né, por estar também estabelecendo essas parcerias conosco. Tem sido muito gratificante, né, interagir com o professor Detone também. E quero cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, dizer que é um prazer conhecê-los ainda que virtualmente, né? E dizer que eu estou muito grata por esse convite, pela possibilidade de discutirmos sobre um tema que me é tão caro, né? E para todos nós também. Eu só gostaria de saber, Cristina, qual é o tempo que eu tenho para falar, por favor. Olha, nós temos ali até às 11 horas, em torno de 2 horas para, né, estarmos ali falando sobre as duas conferencistas. Então, fique à vontade. Até às 11, mais ou menos, né? Isso. Tá ótimo. Muito bem. Então, eu gostaria de, primeiro, contextualizar o nosso trabalho para que vocês entendam como é que nós chegamos na Carta da Terra e como é que nós chegamos na elaboração de uma mediateca virtual que foi lançada agora em setembro, né, com o apoio da Fabiola, do professor Cláudio André, enfim, de colegas aqui que estiveram conosco, convidamos várias pessoas da área da educação, da filosofia, da teologia, da biologia, arquiteta. Então, assim, nós entendemos que é necessário diálogo com diferentes campos do saber para a gente conseguir avançar nessa produção de conhecimento, especialmente tendo a Carta da Terra como princípios e valores fundamentais. Então, eu começo contando para vocês que este grupo de pesquisa ao qual a Cristina se referiu, sobre políticas de gestão educacional e de formação dos profissionais de educação, teve início em 2018. Eu criei este grupo junto ao CNPq, faço a liderança deste grupo, porque nós entendemos que para a gente discutir educação, para a gente discutir gestão escolar, para a gente discutir práticas pedagógicas, enfim, nós precisamos entender as políticas, não é? Não dá para eu fazer esse debate sobre educação sem entender essa construção da política, como é que ela se constitui. E aí, nós temos usado o referencial de Stephen Ball, que é um britânico, e que ele trata muito do ciclo de políticas. E o Stephen Ball nos ajuda a compreender os cinco dimensões, né, dessa construção, deste ciclo político. Então, a dimensão da influência. Então, quais são ali os acordos, né, as diferentes forças que estão presentes, as influências que fazem com que uma determinada política ela se constitua, né? Então a gente precisa, para entender a política, a gente precisa olhar quais são os grupos que estão influenciando
nessa política, né? Aí depois ele fala do contexto da produção do texto. O texto político, né, que pode ser uma legislação, pode ser uma diretriz, um documento oficial, enfim. E na produção deste texto, muitas vezes a gente encontra contradições, porque às vezes a produção do texto quer contemplar as demandas de diferentes grupos, ou então quer usar determinados valores ou princípios defendidos para dar uma aparência de que aquilo está sendo considerado. Então, essa é uma segunda dimensão de analisar com cuidado o texto em si. E uma outra dimensão é o contexto da prática, porque aquilo que é produzido do ponto de vista da política e do texto político não é aquilo que acontece na prática. Porque na prática, né, nós estamos aqui com um grupo muito grande, na universidade a gente tem também docentes, discentes, e nas escolas de um modo geral, e as pessoas têm os seus próprios percursos, têm as suas próprias compreensões do significado daquela política, de como é que aquela política ela pode se constituir na dimensão da prática. Então, não é uma simples transposição para a prática, porque no âmbito da prática ela vai tendo algumas releituras, não é? E depois a dimensão dos resultados, quer dizer, qual é o resultado disso? E aí, nesse aspecto, é por isso que a gente assumiu também o Stephen Ball, ele é muito enfático em dizer o resultado tem que ser uma política e uma prática comprometidas com as pessoas de um modo geral, com a vida de um modo geral, com a garantia de uma vida digna, com a garantia de que esta política ela está preocupada com a justiça social, com a justiça econômica. Então, a gente tem que olhar para isso no resultado da política, né? E aí as estratégias, quais são as estratégias que nós vamos construir para fazer uma revisão ou para fazer mudanças, inclusive, da nossa própria prática, né? Então, a gente vem discutindo a política nessa perspectiva. E aí, quando a gente vai para a educação, né, que o nosso programa é um programa de pós-graduação em educação, onde nós temos mestrandos, doutorandos desenvolvendo suas pesquisas também, então, nós vamos discutir que educação queremos, né? E para discutir que educação queremos, nós temos usado o referencial de Paulo Freire, não é? Paulo Freire ele vai trazer um olhar para a educação, uma educação mais integral, que considera a dimensão cognitiva, afetiva, física, ética, política, cultural, social. Então, eu não posso, por exemplo, trabalhar a geografia de um lugar sem olhar para a história deste lugar, sem olhar para a cultura deste lugar, sem olhar para a vida das pessoas neste lugar. Então, Paulo Freire ele trabalha muito com a dimensão antropológica de ser humano como um ser humano inacabado. Então, portanto, é um ser humano que tem possibilidades de construir conhecimento nos diversos campos o tempo todo, né? Ele tem a ideia de que a educação escolar, e aí estamos falando de uma educação escolar, não apenas na educação básica, mas a gente está falando em qualquer ambiente onde a gente constrói conhecimento. E que esse conhecimento ele é construído numa relação de docente-discente, né? Ele fala de uma relação de A com B, professores e professoras e alunas e alunos, mas mediatizados pelo mundo. Ou seja, os conteúdos curriculares, eles não têm uma finalidade em si, mas eles são importantíssimos para que possamos ampliar a nossa leitura de mundo e atuar a partir desta compreensão teórica que fazemos na educação. Então, nesse ponto de vista,
como eu dizia, se eu vou trabalhar com os conteúdos de geografia, eu vou estudar a geografia de um lugar, eu preciso compreender a história desse lugar, as pessoas que vivem neste lugar, a cultura deste lugar, e também as condições de vida das pessoas deste lugar, né? Então, Paulo Freire fala muito disso. A escola tem que discutir as áreas descuidadas da cidade, ou de outras regiões, tem que discutir o quanto essas pessoas têm garantidos as suas condições básicas, né, para uma vida digna. Então, acesso à água, acesso ao saneamento básico, acesso à saúde, enfim, né? Então, Paulo Freire entende nesse processo todo de uma educação integral que a realidade ela é um processo histórico. Então, quando eu falo de uma educação de A com B mediatizados pelo mundo, eu estou falando de um mundo, e aí entra a epistemologia dialética de Paulo Freire, é um mundo histórico, é um mundo complexo, é um mundo contraditório que está em permanente construção. Bom, muito bem. Nós partimos, então, desses estudos, desses fundamentos, tanto para entender as políticas e os processos de educação, quanto para fundamentar as pesquisas, especialmente dos meus orientandos e orientandas, com esta compreensão crítica da educação. Né? Eu não posso fazer uma pesquisa na área da educação, que é o nosso programa tem esse propósito, sem uma compreensão histórica da educação, e lá na universidade eu também assumo uma disciplina que trata das questões da história da educação, fazendo uma análise crítica para que possamos entender por que estamos onde chegamos hoje, né? O que aconteceu com a educação do nosso país. E para entender a educação no nosso país, nós precisamos entender também todo o contexto político, social, econômico de cada época, né? Então, são esses fundamentos que nós temos discutido para que os pesquisadores tenham sustentação teórica para desenvolver as suas pesquisas em educação. E nesse percurso de estudos, né, de debates, de análise sobre a educação, eu entendi, especialmente, que nós precisaríamos, quando discutimos a educação integral em qualquer nível, né, de escolaridade, a partir dessas ideias de Paulo Freire, nós precisaríamos ver como é que isso acontece, então, nas políticas. Como que essa educação integral acontece, está lá garantida nas políticas. E é muito interessante, porque a gente vê a palavra educação integral em diversos textos políticos, em legislações, em diretrizes. E em 2017, lembrando que a gente criou esse grupo no início de 2018, e nós tínhamos tido a publicação da BNCC logo no começo, no fim de 2017, e logo no começo de 2018, a BNCC estava sendo bastante discutida. E aí eu fui fazer esse debate no grupo de pesquisa para dizer, muito bem, como é que a educação integral está, então, colocada na BNCC, né? E aquilo que a gente aprendeu com Stephen Ball, né? O texto político, né? A produção do texto, aquilo que é publicado, ele tenta contemplar diferentes demandas, diferentes posicionamentos. Então, está lá, a educação integral, na introdução da BNCC, tudo mais. No entanto, quando você vai olhar para como que isso se dá na prática educativa, a gente vê que tem um forte componente neoliberal ali, principalmente porque a BNCC assumiu o conceito de competências e habilidades, né? E aí eu entendo que na educação a gente não constrói competências, a gente constrói conhecimentos. Eu não posso dizer que o aluno A tem uma competência leitora e escritora superior ao do aluno B, ou que ele não é competente, né, do ponto de vista da escrita, da leitura, da matemática, seja lá o que for.
horas. Aprendemos com Paulo Freire que a produção do conhecimento ela é constante. E, nesse sentido, eu parto do conhecimento que eu tenho sobre determinado conteúdo para poder avançar nesse conhecimento. Então, se eu identifico que determinados alunos e alunas estão com saberes já constituído em relação a questões de produção de texto, de coerência, de coesão, etc. Mas eles ainda precisam aprender melhor sobre ortografia, por exemplo. Então, não significa ser competente ou ser incompetente, ou construir competência, mas identificar quais saberes estão constituídos e quais saberes nós ainda precisamos construir, né? E aí o currículo tem que ser muito bem elaborado para que esses saberes eles possam, de fato, ser considerados nessa produção de conhecimento. Então, era nessa linha que a gente vinha analisando a BNCC e concluindo pelo seu caráter tecnicista, né? E concluindo que ali a indicação de uma educação integral, ela não se concretizava na prática. Depois mais para frente, eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente olhou para isso. E aí, nesse momento, eu falava, olha, é importante que a Carta da Terra ela esteja presente nas políticas públicas, porque se a gente está falando de educação integral, e se a gente está falando do cuidado com a vida no planeta, nós precisamos ter mais um documento de referência, que é a Carta da Terra. Era essa a minha aposta naquele momento. Então, eu dizia, nós precisamos agora trazer Paulo Freire e trazer a Carta da Terra para que a gente possa, então, olhar para as políticas, processos e práticas de educação partindo desses referenciais, dos valores e dos princípios da Carta da Terra. E aí, então, na Carta da Terra, a relação muito próxima que a gente fala de Paulo Freire é que a Carta da Terra, o estudo dela, fortalece essa compreensão que nós não estamos só no mundo, mas com o mundo. Isto é freiriano. Paulo Freire fala muito disso. Não estamos apenas no mundo, nós estamos com o mundo. E o que significa estar com, né? E aí a Carta da Terra nos ajuda muito nessa compreensão, né? Estar com o mundo significa você compreender as relações que nós estabelecemos, não apenas com outras pessoas, mas com todos os seres viventes, né? As relações que estabelecemos com o ambiente de um modo geral, com a natureza, com a cultura, com as artes, enfim. Então, a Carta da Terra, ela nos fortalece para entender que os seres que habitam este planeta, né, eles estão todos interconectados. No entanto, o ser humano, pelos seus recursos cognitivos, pelos seus recursos afetivos, então, pelos recursos que nos caracterizam como humanos, nós temos uma responsabilidade, né? E a nossa responsabilidade é imensa, para que a gente possa, então, fazer essa discussão na educação especialmente, mas não apenas na educação, em outros campos também do conhecimento, sobre a importância de se avançar e de se problematizar. E aí, de novo, vem a educação problematizadora. Paulo Freire ele propõe uma educação dialógica problematizadora. Então, eu vou problematizar a realidade para compreender, por exemplo, por que é que, historicamente, nós temos olhado para a natureza como um recurso, né? Um recurso que nos serve, o recurso para que possamos nos sentir felizes, né? Comprando e descartando, e comprando de novo, e descartando de novo. O que isso significa, né? Então, nós precisamos de uma educação que seja problematizadora nesse sentido, né? Quais são os comportamentos que nós temos em relação ao consumo, como é que nós compreendemos esse modelo de produção que temos hoje, que nos leva nos manipula, né? E nos leva a consumir muito
eu diria assim, eu não queria usar o termo compulsivo, mas algumas pessoas têm um consumismo compulsivo mesmo, chega a isso, né? Então, se eu não consumir, eu não estou feliz. E quando eu estou com algum problema, quando eu estou infeliz, eu moro aqui em São Paulo, hoje eu estou na praia, mas enfim, eu moro aqui em São Paulo. E aí, assim, o que a gente ouve? Estou infeliz, vou para o shopping, né? Que a gente tem muitos shoppings aqui em São Paulo, né? O que mais tem aqui é shopping. Então, assim, as pessoas vão para o shopping, vão consumir, vou trocar, vou comprar uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova. E não há esta problematização deste modelo de produção e consumo. Então, quando a gente foi analisar, por exemplo, a BNCC, o que eu vi lá, né? Que assim, eu trouxe isso, inclusive, para o grupo de pesquisa depois. Por exemplo, habilidades para os estudantes do terceiro, quarto e quinto anos do ensino fundamental. Olha só, observar, identificar e registrar os períodos diários, dia e noite, que o Sol e demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Então, vamos parar aqui, né? Dia, noite, estrelas visíveis no céu. E aí, assim, eu, quando era criança, né? Vocês já podem imaginar que isso já faz muito tempo, mas eu olhava para o céu, gente, cheinho de estrelas. Era uma delícia a gente ficar olhando, né? Eu me lembro que a gente ficava tentando identificar as estrelas. Olha lá o Cruzeiro do Sul, olha lá as Três Marias, olha... enfim. A gente ficava ali encantados com aquele céu estrelado tão bonito. Então, não se trata apenas de dizer para as crianças, olha, dia e noite, a noite tem lua, a noite tem estrela, dia tem sol. Não é isso, mas também entender como o que aconteceu, porque eu, enquanto criança, consegui olhar para as estrelas e hoje eu olho para o céu e não vejo mais. Então, o que acontece? Então, não é apenas uma educação que faz com que as crianças identifiquem dia e noite, lua, sol, etc. Olha outra habilidade, e assim, isso é chamado de habilidade, né? Outra aqui, identificar os diferentes usos do solo, plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a vida. Aí isso me dói muito, né? Porque eu falo, como assim? Você vai ensinar a criança só a reconhecer? E a gente está falando de até quinto ano, tá? Não são crianças de 7, 8, 9, 10, até 11 anos. Eles conseguem já ter um nível cognitivo de compreensão. Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho 3 netos. Um tem 1 aninho ainda, mas eu tenho 2 meninas, uma de 6 e uma de 8, né? E essas minhas netas compreendem muito bem, né? Elas têm condição cognitiva de compreender. Então, não dá só para você fazer uma educação onde as crianças, você discuta, né? Ingenuamente a importância do solo. Olha lá, a gente pode plantar, a gente pode colher, a gente pode... extrair materiais do solo, etc., etc. De forma alguma, de novo vem Paulo Freire, de novo vem os princípios da Carta da Terra, onde a gente diz, isso a gente tem que sair deste lugar, a gente precisa avançar nesse processo de ensino e aprendizagem, precisa ensinar para as crianças, né, da exploração inadequada do solo, das extrações inadequadas, daquilo que a gente está fazendo com o nosso planeta, da destruição que a gente faz quando a gente usa o solo de uma maneira inadequada, né, quando a gente destrói a mata ciliar, né, que vão proteger as nossas águas. Então, não é só também, aí tem uma outra habilidade que vai falar da importância da água, mas e as populações que não têm acesso à água potável, né? E as populações que não têm acesso a um saneamento básico adequado, que é mais da metade da população brasileira que não tem um saneamento básico adequado. Eu não vou discutir isso. E assim a gente foi indo para... olha só, outro aqui que a gente identificou. Testar e relatar transformações do materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições. Aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Então,
sim, eu listei várias habilidades. E é interessante que cada habilidade dessa na BNCC vem acompanhada de um código. O que isso significa? Aquele código é o que vai ser colocado lá nas avaliações institucionais. Então, eu ensino essas habilidades e aí a professora vai ticando. Isso aqui eu já ensinei. Gente, eu estou falando isso literalmente, tá? Porque quando a gente conversa com professoras, elas falam isso. Olha, a gente vai ticando, essa habilidade já foi. Essa habilidade. Como se o conhecimento se construísse deste jeito, né? Eu ensino isso aqui, eu ensino a importância do solo, pronto, já aprenderam. Agora eu ensino a importância da água, pronto, já aprenderam. E aí isso vai lá para a prova. E aí os alunos vão responder lá na prova de acordo com esse conteúdo que eu ensinei desse jeito. Então, assim, nós estamos vivendo uma verdadeira loucura, do meu ponto de vista, né? A gente precisa urgentemente fazer esse debate e continuar e avançar nesse debate, né? E aí é que entra, então, a importância da Carta da Terra, que nos ajuda a pensar nesse debate com a sociedade, de um modo geral, e também dialogando com as políticas públicas, não é? Muito bem. Foi aí que nós nos reunimos, então, este grupo de pesquisa tem reuniões sistemáticas, e aí, nessas reuniões, eu incentivava meus orientandos e orientandas, Fabíola é minha orientanda de doutorado, ela está aqui conosco, e aí depois ela vai contar o processo dela, né? Porque cada um tem um processo muito particular. E aí eu dizia para eles, olha, não dá para a gente fazer essa pesquisa agora que a gente tem todo esse conhecimento, né? A gente não pode mais fazer pesquisa desprezando os valores e os princípios da Carta da Terra. Não podemos mais fazer isso. A Carta da Terra tem que estar na nossa vida, na nossa prática de docência, na nossa prática enquanto pesquisadoras e pesquisadores, né? Então, Pedro é me orientando, eu acho que ele também deve estar por aqui, então eu vou só citar brevemente. Então, por exemplo, Pedro vai discutir a militarização das escolas no Acre, né? Ele mora no Acre, ele é professor do Instituto Federal do Acre, e o Pedro vai discutir isso. Então, ele vai discutindo como é que a gente sai de uma luta pela democratização das escolas públicas, de uma luta por uma gestão democrática, e aí a gente consegue garantir isso como princípio na Constituição Federal. E aí a gente tem o tempo todo aquilo que o Stephen Ball nos ensina, que é essa luta de forças de diferentes grupos que têm diferentes ideologias. Não é? Essa correlação de forças ela está colocada. Então, embora a gente tenha conquistado, e aí, olha só a diferença, que eu acho essa compreensão também muito importante. A gente conquistou a gestão democrática da escola pública e não das secretarias de educação, não das administrações públicas no campo da educação. Não, isso continua sendo indicação política. Então, os secretários de educação são indicações políticas, então você tem lá um secretário que muitas vezes não tem nenhum vínculo com a área da educação, mas ele é indicado por questões políticas, e toda a equipe dele vem, às vezes também sem nenhum ou com pouco vínculo com a educação, mas são pessoas que são indicadas politicamente. E aí, isto, inclusive, ainda que a gente tenha na Constituição Federal o princípio da gestão democrática, aí só das escolas, né? Porque das secretarias não, mas das escolas, ainda assim você tem, e esse é um dado recente, tá? É um dado agora de 2022, 66% dos diretores escolares de redes do Estado, agora eu estou falando de redes do Estado, né, dos estados do Brasil todo, 66% de diretores escolares sendo indicados.
Ué, mas não é uma gestão democrática? Uma gestão democrática, a gente não tem aquele debate, né, de uma equipe gestora que precisa apresentar ali suas propostas, que precisa discutir como é que a gente vai lidar com os conselhos de escola, com os colegiados, com os grêmios, etc. Não, o diretor é indicado. E aí, quando o diretor é indicado, a gestão democrática, ela fica comprometida, não tem como ser diferente. Então, a gente tem 66% de diretores dos estados brasileiros sendo indicados e nos municípios 23%. Veja, Constituição de 1988, nós estamos no ano de 2023. E a gente tem, neste bojo de pensar a gestão das escolas, a gente tem aí gestões sendo contratadas por empresas especializadas, consideradas especializadas em gestão, ou seja, as empresas, a lógica, não apenas a lógica empresarial, mas a lógica empresarial veio nessa linha de pensar competências e habilidades para todas as escolas. Mas a gente tem efetivamente empresas sendo contratadas para fazer a gestão das escolas. E, além disso, como o Pedro está investigando, nós temos a militarização das escolas públicas. Porque uma coisa são os colégios militares lá das Forças Armadas, isso é uma coisa, para formar militares, ok, isso é uma coisa. Eles têm, isso está previsto, eles têm uma especificidade, ok, isso é uma coisa. Pode ser discutido, ok, mas a gente tem 15 colégios militares no Brasil, ligados às Forças Armadas, e que tem esse propósito de formar militares. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você militarizar a escola pública. É outra coisa. Então, quando a gente vai militarizando a escola pública, a gente não apenas vai interferir na gestão da escola, mas todo o currículo escolar a partir do modelo e dos valores dos militares. Isto é muito sério. Isto é muito grave, né? A gente discutiu isso durante os 4 anos do governo anterior, né? E aí a gente foi pressionando. Como você leu aí no meu currículo, eu faço parte da ANPAI, e na ANPAI a gente também produziu documentos, a gente pressiona, enfim. Mas, mesmo assim, as escolas militarizadas avançaram muito no nosso país. A gente teve um programa do governo federal, que é o PECIM, né, o Programa de Militarização das Escolas Públicas, onde foi destinado, e aí é destinado a educação, a verba da educação, né? Você destina a verba da educação para as escolas públicas colocarem a lógica militar dentro da escola, né? E aí, de novo, o olhar para a Carta da Terra. Quando a Carta da Terra fala do princípio de democracia, não violência e paz. Ora, as bolas, eu estou desrespeitando essas alunas e alunos do ponto de vista da cultura deles, porque eu exijo um determinado corte de cabelo, eu exijo que não se use adereços, então, brinco, tiarinha, sei lá mais o quê. Não pode. Eu exijo um fardamento. E mais, eu exijo relações hierarquizadas, porque, igual acontece no quartel, os alunos e alunas ali vão recebendo patentes. Gente, isso é de um absurdo. Do meu ponto de vista, eu não sei como é que a gente chegou a isso. Quer dizer, acho que a gente sabe, né? Por isso que a gente estuda história também. A gente sabe como é que chegou a isso. Mas a gente tem um grande desafio nesse debate. O governo atual ele foi muito pressionado para revogar essa legislação que trata da militarização das escolas. Num primeiro momento, em julho, ele publicou um ofício dizendo: olha, a gente não vai mais mandar verba para as escolas, tudo mais, e depois, diante das pressões, de fato, ele revogou. Só que aí a gente tem governadores de diversos estados do nosso país dizendo: tá bom, a gente vai continuar com as escolas militarizadas com a nossa verba, não é? Então, veja, a questão aí é debater com a sociedade, de um modo geral, o que nós queremos, né? Que sociedade nós queremos,
que mundo nós queremos viver, né? Quando a gente fala de uma escola que não discute o significado da solidariedade, o significado da democracia, da não violência, da paz, como preconiza a Carta da Terra, o significado de você ter uma vida com garantia de um mínimo de decência, não é? Uma vida que te garanta o acesso à água, o acesso à rede de esgoto, o acesso à cultura, né? Enfim, isso precisa ser discutido nas escolas. Então, a gente vive aqui um momento muito delicado ainda, apesar de a gente ter tido uma mudança no governo federal, a gente ainda tem governos estaduais, governos municipais e a própria sociedade, né, com este olhar ainda, do meu ponto de vista, bastante complicado, porque está recusando a democracia. Porque, para mim, isso é muito claro. As pessoas que têm este olhar militarizado, e aí não é um olhar militarizado só para a educação, é para a sociedade como um todo, né? Significa afastamento da democracia. Não quero democracia, não. Ou a gente inventa uma outra democracia e chama de democracia, né? É o que eles têm feito. A gente chama a democracia outra coisa, que para nós não é democracia, né? Bom, então, vejam, a gente vinha nesse debate lá no grupo de pesquisa, discutindo todas essas questões, discutindo as pesquisas, que eu dei o exemplo do Pedro, também da Fabíola, depois ela vai falar, outras alunas e alunos. E aí, veja, a gente entendeu que seria muito importante que a gente trouxesse outras vozes, né? Outras pessoas para dialogar conosco, da área da filosofia, da área das ciências biológicas, da área da arquitetura, da área da teologia. E aí a gente, então, resolveu enfrentar este desafio. Dissemos, vamos, então, começar a gravar vídeos com essas pessoas, a gente constrói uma mediateca e aí a gente disponibiliza isso para as pessoas, porque se a gente está entendendo que a Carta da Terra precisa ser conhecida, que a Carta da Terra precisa ser considerada, que a gente precisa debater esses valores, esses princípios, a gente tem que ir avançando nas nossas ações, né? Paulo Freire diz, a praxis freiriana, ela não divide teoria e prática, né? A praxis é uma teoria e prática que caminham juntas, né? Então, nós precisamos, a partir dessa compreensão teórica, ter uma prática que seja coerente a essa compreensão teórica e que isso se constitua de uma maneira indissociável. E foi aí, então, que a gente resolveu construir essa mediateca. E aí era um grande desafio, porque, assim, eu entendo muito pouco de tecnologia, né? A gente tem ainda... Eu especialmente, que sou aí de uma geração que comecei a conviver com a tecnologia, né, muito recentemente, diferente das minhas netas e de crianças que nasceram já nesse mundo tecnológico, né? Eles têm outra lógica, mas eu tenho muita dificuldade. E aí que a gente pediu o apoio do professor também do nosso programa, que é o professor Cláudio Fernando André, que tem aí muitos conhecimentos da área tecnológica. Aí eu falava, Cláudio, por onde a gente começa? Ele falava assim, começa! Simplesmente começa, né? Ai, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Bom, e aí a gente começou com o apoio enorme da Fabíola. A Fabíola tem sido um apoio importantíssimo para nós. Ela é não apenas apoio, ela está participando efetivamente, né, desse projeto e tudo mais. E aí a gente começou. E foi muito legal, né, a experiência. Quero dizer para vocês agora quanto foi gratificante a gente conversar com pessoas dessas diferentes áreas do conhecimento. Nós, acho que isso precisa ficar bem claro para todo mundo, eu sempre digo isso, nós não queremos direcionar um pensamento único e dizer assim, é por isso que a gente trouxe pessoas de diferentes campos do conhecimento e trouxemos também professoras da educação básica, não é?
Os meus orientandas também gravaram seus depoimentos para contar como é que as pesquisas deles estão sendo desenvolvidas com o olhar na Carta da Terra, com os fundamentos da Carta da Terra, e também nós trouxemos professoras, né, professoras da educação básica, que tem, assim, depoimentos, eu considerei muito, muito, muito bonitos, né? O que elas estão fazendo também na educação básica, a despeito de toda essa luta política e ideológica que a gente tem, né, para minar a nossa democracia, para minar a educação pública, a gente ainda tem muitos parceiros, né, nessa jornada, nessa luta por uma educação pública mais democratizada, por práticas mais democratizadas. Convidamos também o professor Jung, que também é professor do PPGE, e aí eu achei muito interessante a fala dele com o olhar da teologia. E aí ele vai falar da dimensão da espiritualidade na Carta da Terra, porque isso era uma coisa que nos preocupava. Quando a gente falava da Carta da Terra, a gente às vezes ouvia assim, mas Leonardo Boff, mas a Carta da Terra fala de religião. A gente falou, não fala de religião, não, fala sim, não sei o quê. E aí a gente falou, professor Jung, professor de teologia, vem cá, nos ajude a entender melhor essa questão da espiritualidade na Carta da Terra. E aí o professor Jung veio, também gravou, a Fabíola que conversou com o professor Jung, porque assim, claro, a gente não dá conta de tudo sozinho, a gente tem que trabalhar em equipe, não tem como, né? Não adianta a gente querer dar conta do mundo, né? A gente trabalha em equipe e isso é muito legal. Fabíola fez aí a conversa com o professor Jung, ele falou da dimensão da espiritualidade. A professora Waverly Neuberger, ele é advisor da Carta da Terra Internacional. E aí ela também aceitou conversar conosco, e aí ela contou sobre o trabalho, né, da Carta da Terra Internacional. E aí eu pedi para que ela falasse sobre o conceito de sustentabilidade. E discutimos muito isso no grupo de pesquisa, porque as pessoas falam de sustentabilidade, e aí dizia assim, isso está muito lá no ESG das empresas, então eu destruí aqui, mas eu compenso ali. Não, olha lá, a minha marca está dizendo que eu tenho preocupação, né, com as questões ambientais, etc., etc., e aí vão chamando qualquer coisa disso. A professora Waverly disse que a gente tem mais de 400 conceitos de sustentabilidade, né? E aí até ela falou, olha, eu nem sei se foi bom colocar esse termo na Carta da Terra, porque as pessoas entendem coisas tão diferentes. E aí a gente foi conversando sobre, mas o que é a sustentabilidade, né? E aí a gente foi discutindo o quanto a gente precisa compreender que nós estamos falando da sustentabilidade da vida, né? A vida tem que ser sustentável neste planeta, porque a gente não está, assim, se a gente destrói o planeta não vai ser destruído, na verdade, porque ele continua, ele vai sumir, vai desaparecer, né? Ele continua. Quem está em risco de desaparecer somos nós, né? O risco é para os seres vivos, não apenas os humanos, mas quantos e quantos seres já estão em extinção? Outro dia eu recebi uma charge dizendo assim, viajando na estrada nos anos de 1990, então o para-brisa do carro estava cheio de insetos, porque você vai andando com o carro na estrada e os insetos vão batendo ali, enfim. E viajando na estrada, hoje, zero, nenhum inseto. Então, assim, o quanta destruição nós já causamos, né? Quantos animais em extinção, flora, fauna, enfim, não apenas animais, né? Mas então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse debate nos currículos escolares, a gente precisa, então, compreender isso, e aí a gente resolveu, então, fazer essa mediateca com esses diferentes profissionais, né? A Regina Fittipaldi, ela é de Brasília, ela é arquiteta, e aí ela faz todo um depoimento sobre o trabalho dela como arquiteta, pensando nessa questão também educativa,
né? Ela também diz isso. A gente tem que, o arquiteto também. Então, assim, a gente está falando da responsabilidade de cada um nos diferentes campos do conhecimento em relação à produção de conhecimento aí, tendo como mote a Carta da Terra, né? Bom, enfim, e aí, sim, a gente colocou esses vídeos num blog, com a ajuda, como eu já disse, do Cláudio, né? O professor Cláudio Fernando André, mas a gente pretende continuar, né? A gente não terminou o trabalho, assim. É um blog que a gente agora está organizando, a gente colocou os vídeos lá no primeiro momento, mas ainda não está totalmente organizado. Então, se vocês entrarem lá no blog, vocês vão ver aí que ainda tem algumas coisas que ainda precisam ser consideradas ali. A gente não terminou, a gente ainda está, mas a gente ficou, assim, querendo já lançar, mesmo porque a gente convidou todas essas pessoas durante o semestre passado, e aí a gente também sabia que essas pessoas estavam ansiosas para saber o que a gente fez com o trabalho, com o depoimento delas que elas gravaram. As pessoas estavam ansiosas, falavam, e aí, o que vocês fizeram com isso? Foi legal? Não foi legal? Então a gente falou, não, vamos lançar, e aí a gente vai organizando. Inclusive, nós temos um depoimento de um professor de Timor-Leste e de Moçambique, né? Que eles foram contando para nós também como eles têm trabalhado essa questão lá nos lugares onde eles atuam, né? E aí, assim, tem uma outra professora que a gente está em diálogo de Portugal, enfim. Então, assim, não terminou. A gente está nesse processo ainda, né? E aí a gente está, assim, querendo outros parceiros, querendo ampliar esses diálogos para que a gente possa, de fato, levar esse debate para a educação, em primeiro lugar, porque esse é o nosso compromisso, com a educação, mas não só, né, para a sociedade de um modo geral. Bom, acho que era isso, falei demais, desculpem, mas era isso, e fico à disposição aqui para conversar com vocês. Obrigada. Professora Elizabeth, muito obrigada mesmo por trazer, né, esse belo trabalho na prática, né, para além ali do campo científico. Muito obrigada mesmo. Então, nós vamos dando sequência, né, com a Fabiola de Fátima, que está aí presente. Estou e aí, sim, depois, a estou. gente vai abrir o espaço, né, para os que estão presentes aqui. Hoje, né, tem um grupo grande de participantes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Estou sim. Obrigada pela Professora Fabiola. oportunidade. Quero primeiro agradecer aqui a todos os presentes, né? Temos aqui pessoas de todos os grupos. Tem a minha orientadora, quero deixar claro que a professora Elizabeth é a orientadora do meu trabalho de pesquisa. Obrigada, professora. Ela sempre traz assim muitas inspirações, né? A professora Elizabeth é inspiradora. Vem, traz assim as ideias para a gente, faz a gente pensar, a gente não consegue ficar parado perto dela, né? Ela traz as inspirações, vocês veem, ela provoca a gente, né? Fala sobre muitos temas, mas hoje eu vou falar aqui um pouco, fui chamada para falar um pouco de Carta da Terra. Professor Cláudio, a gente até brinca, como a professora disse, professor Cláudio, que era da tecnologia, também foi sugado, né, professora Beth? A gente foi trazendo, e até o professor Cláudio, que era da tecnologia, hoje fala de Carta da Terra, né? Ele fala assim, olha, não é que eu falei de Carta da Terra, né? Então a gente vai chamando para essas coisas. Mas eu gostaria de agradecer também o grupo que está aqui, né, da Casa Santa Clara, que é a ONG, que eu atuo, as meninas estão aqui também já falando de Carta da Terra, até lá. Então, para a gente ver como isso, filosofia ecointegral. Agradecer ao professor Josenir Detoni, que é uma figura tão querida. Oi, professor, bom dia. Uma figura tão querida, né? Trouxe esse tema. Ao professor Cláudio aí, para vocês, nós falamos dele, o professor Cláudio André está aí, ó, trouxe. Oi, professor. Esse é o nosso professor, que é o professor Olá. Então, professor Cláudio, dê bom dia, professor, para a nossa turma. Esse foi o nosso mentor, que deu a vida para o nosso documentário, para o nosso... Chamava documentário no começo, né, professora Elizabeth? A gente achou que ia ser um documentário, e nós fomos juntando tantas mídias, e aí foi dando vida, né? É um tema, quando eu vejo o grupo da filosofia ecointegral, que o professor Josenir me trouxe, né, esse debate tão vivo, eu fico pensando como isso é necessário. O nosso planeta está em risco, as pessoas não percebem,
O professor Cláudio deu voz para isso, para nós, né? Trouxe essa mídia, como hoje nós estamos fazendo aqui. E como isso é necessário? Né? A professora Elizabeth trouxe para a minha vida mais latente a Carta da Terra, o professor Josenir trouxe a filosofia ecointegral, e como isso é importante. Quando a gente traz isso para o dia a dia, quando a professora Beth fala disso, né, e o professor Cláudio trouxe também as mídias, lá na sala de aula, lá na ONG, a gente começa a ver como as pessoas não sabem disso, e como esse debate é importante, como a vida está se esvaindo e como isso é necessário. Né? Então, agora o professor Cláudio vai fazer, gente, o que ele sempre faz, ele tem sido maravilhoso, né, professora, na construção, dando voz para esse tema, ele vai me ajudar a passar os slides. Professor, o senhor me ajuda, por favor? Então, eu trouxe, assim, alguns slides para fazer uma conexão entre a filosofia ecointegral, então, entre as nossas duas ideias, que elas têm conexão, fiquei muito feliz, fiz uma pesquisa. Então, existe uma relação entre a filosofia ecointegral e a Carta da Terra. A filosofia ecointegral e a Carta da Terra, os nossos princípios aqui compartilhados, eles promovem a harmonia e a sustentabilidade entre o ser humano e o meio ambiente. Mas, como a própria professora Beth falou, nós temos que tomar cuidado de que sustentabilidade estamos falando. É no sentido de promover o meio ambiente, mas o espaço que esse ser humano ocupa, enquanto ele não é o dominador, né, do ambiente. Nós precisamos ocupar um espaço justo e solidário. Deixa eu passar para mim, professor. A relação entre a filosofia ecointegral, que é o que esse grupo aqui, que esse grupo tão carinhoso, que traz todo mundo para dentro, né? E eu queria agradecer sempre, mas o que esse grupo está aqui, a filosofia ecointegral fornece os fundamentos conceituais e princípios éticos que estão em consonância também com os princípios da Carta da Terra e contribuem para uma compreensão e a mudança da perspectiva global, que não pode mais ser a do consumo, porque esse consumo está sendo esgotado. O planeta está em risco e é preciso trazer isso para as outras pessoas numa perspectiva mais justa e solidária de uso do planeta. Por favor, professor. Então, a Carta da Terra e a filosofia ecointegral, pensando nas políticas públicas, já que a professora trouxe a perspectiva do Stephen Ball, o que nós podemos trazer juntos? Podemos dar as mãos, sem dúvida, já que nós estamos a favor do ser humano, mas um ser humano que traga a consciência do uso do planeta, de seus recursos e do ser humano. Uma educação para a conscientização, incorporando esses princípios da filosofia ecointegral e da Carta da Terra em programas educacionais para formar cidadãos conscientes, mas engajados numa nova visão de mundo, de planeta e de consumo. Políticas públicas que desenvolvam e se implementem sustentáveis em diferentes níveis governamentais, alinhadas com a filosofia ecointegral e também com a Carta da Terra. Colaborações em parcerias que promovam a colaboração entre os governos, a organização com o setor privado e promovam ações conjuntas de liberdade, solidariedade e mudanças paradigmáticas. Como reflexão, a união da filosofia ecointegral com os princípios da Carta da Terra podem promover uma abordagem abrangente, integrada de enfrentamento aos desafios e construção de um futuro sustentável e próspero para todos. Agora eu vou falar só um pouquinho em relação à minha pesquisa. A minha pesquisa começa a falar da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, baseada nos valores e princípios da Carta da Terra. Quando eu conheci a professora Elizabeth, ela passa a falar dos princípios dos valores da Carta da Terra. Como ela disse, eu sou aluna do doutorado, e o doutorado vem com a ideia do ineditismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Nós temos sempre essa preocupação, né? Quando a gente fala do quê? A gente olha para a prática. A universidade, ela tem que ser um farol. Eu tenho um professor que ele sempre diz isso, né? A gente não pode ter uma prática encastelada. Coordenadora do nosso programa, a professora Alessandra, que inclusive está aqui presente, ela sempre diz, uma prática encastelada, né, o que a professora Elizabeth disse, ela não serve para nada. A gente tem que estar na universidade, mas com os olhos para a sociedade. O que a sociedade nos traz, né? A professora Elizabeth está falando isso. Quando a gente está na sala de aula, e quando a gente está falando de água, quando a gente está falando de planeta, a gente tem que estar falando daquilo que é a realidade do nosso aluno. No meu trabalho não foi diferente. Eu fui a campo pesquisar de que maneira a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela se traduzia na prática, não só nos papéis. E aí eu venho com os valores e os princípios da Carta da Terra.
Pode passar para mim, professor. Então, a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela deve ser uma construção contínua. Todos os dias, essa visão deve estar presente na escola, em construção. Né? E a Carta da Terra pode ser um guia importante para o nosso trabalho educacional, porque só as leis, elas não se traduzem. Né? As leis, elas estão aí, o aparato ideológico das leis, o aparato jurídico, mas o que nós vemos? Que na sala de aula, no dia a dia, elas não garantem a efetividade do processo inclusivo. Essa efetividade, de fato, ela não acontece. Até porque, historicamente, essas pessoas estão marginalizadas, historicamente, essas crianças estão de fora do processo educativo. Né? A Juliana está contribuindo aqui, falando sobre essa pedagogia ecocidadã. Passa para mim, professor. Então, o que é a educação inclusiva, para a gente não misturar os conceitos? A educação inclusiva, ela se remete a todos nós, todo mundo, né? Aquela criança com dificuldade, a criança que tem dificuldade intelectual, emocional, social, cultural. Então, isso está num leque mais amplo. Nós trouxemos na nossa universidade, professora Cristina, a professora Elizabeth Renders, no primeiro semestre, para falar sobre essa educação. Então, ela vai dizer, olha, a educação inclusiva somos todos. É a preocupação que a gente tem com o planeta, toda essa educação, ela é mais ampla. Agora, a educação especial, na perspectiva de educação inclusiva, aí nós estamos falando de um grupo específico. É aquela criança com deficiência, a criança com altas habilidades e aquela criança que tem uma deficiência específica. Então, é sobre esse grupo que a minha pesquisa se declina. Para mim, professor. Então, é sobre essa criança que ela está no processo inclusivo. Essas crianças aí, ó, essas crianças da educação especial, que são os alunos, ou os estudantes, melhor dizendo, com necessidades educacionais especiais. É para essas crianças que a minha pesquisa vai dizer que o aparato ideológico, simplesmente jurídico, hoje já não serve. O que é que nós temos nos declinados? Aí sim, para a Carta da Terra, para os valores da Carta da Terra, quando nós mudamos a visão para, assim, a pedagogia, a filosofia, a visão paradigmática muda, aí nós temos a visão de que nesse planeta precisa caber todo mundo, com suas limitações ou não, todos nós somos seres humanos, não só seres humanos, mas todos os seres precisam ter espaço nesse planeta de forma justa, democrática e equitativa. Passa para mim, professor. Então, a Carta da Terra e a relação com a educação inclusiva. A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos, como a professora já trouxe, fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica. Qual é a relação dela com a educação inclusiva? A Carta da Terra promove a diversidade, interdependência e o respeito por todas as formas de vida, assim como a filosofia ecointegral. Então, ela promove toda essa integração entre todas as formas de vida no planeta. Nesse sentido, esses valores se alinham com a educação inclusiva, cujo objetivo é garantir que cada aluno e aluna seja tratada com equidade. Isso significa que os educadores, pode passar, professor, não tem problema nenhum, que os educadores, eles na educação inclusiva, o que eu notei na minha pesquisa? Que os educadores têm, hoje, com a educação especial, maior quantidade de alunos por turma, precisam de diferentes estratégias pedagógicas, têm maiores conflitos em sala de aula e têm falta de recursos. Pode passar para mim, Pro. Então, isso, pode fechar para mim, Pro, para a gente abrir para a discussão já. Então, com isso, o que nós temos notado, né? A professora Elizabeth tem conversado muito o que basta, e essa necessidade da Carta da Terra. Nós temos visto na sala de aula professores cansados, professores que precisam, na verdade, desses princípios e valores da Carta da Terra. Então, nós vimos aqui no nosso grupo também, né, em outro grupo, que é esse grupo aqui, o que é que a filosofia ecointegral tem trazido? Que são novos princípios e valores que, de fato, vão trazer uma nova perspectiva e viabilizar a entrada, a efetivação da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? E eu digo aqui de cadeira, professora Cristina, porque eu não sou só professora, mas eu também sou mãe, né, de uma criança, meu filho tem 14 anos, né, e eu também sou mãe de uma criança que tem deficiência. Quando a gente muda a perspectiva e o olhar, nós passamos a ter uma nova interpretação. Então, esses princípios, esses valores nos transformam também enquanto pessoa.
E é isso que esses grupos, esses princípios, tanto da Carta da Terra quanto esse nosso grupo aqui, na filosofia ecointegral, eles têm contribuído para a nossa visão enquanto pessoa. Então, eu quero agradecer a vocês todos aqui do grupo e trazer que esses grupos, essa nossa pesquisa, tanto da Universidade Metodista quanto esse grupo, tem uma visão fundamental para a sociedade, né? A minha pesquisa traz a necessidade, mais do que nunca, desses dois, né, grupos, especialmente da Carta da Terra, que é o que o nosso grupo aqui da professora Elizabeth, na verdade, que eu só vim a compor, que a gente tem de dar voz, a Mediateca deu voz a esse pequeno, como a professora disse, está em construção. Porque quanto mais a gente dá voz, mais a gente vê que as pessoas querem participar, as pessoas têm coisas a dizer, e o quanto isso está em construção, quanto isso é necessário, quanto isso é o que a professora disse. A gente vê coisas na escola que as pessoas fazem porque não sabem. Os profissionais na escola estão em busca de, mas eles não sabem exatamente. Então, eu penso que esse é o nosso papel, colocar em debate, colocar em destaque que existem outras possibilidades que o aparato jurídico, de fato, ele respalda, mas não dá conta. Então, essa é a minha visão, né, rapidamente dizendo, essa foi a minha pesquisa, e eu tenho aqui a agradecer a minha orientadora, que trouxe a Carta da Terra, e a vocês que trazem aí essas duas possibilidades de pensar. Então, aqui no meu caminhar, né, porque eu digo que eu estou na sombra ainda, estou engatinhando, né, mas a professora Elizabeth e a vocês todos que têm mais tempo, eu só tenho a agradecer. Então, a professora Josenir também, que fez parte do nosso Mediateca, né, professora Elizabeth? Está presente. Está presente. Teve uma contribuição maravilhosa, falando da filosofia integral, está sempre presente, é solícito a qualquer tempo que nós o chamamos. E a professora Elizabeth, que é incansável na missão, está sempre discutindo. Então, a esses dois mestres que eu tenho, eu só tenho a agradecer. E a professora Alessandra, que também está aqui presente, o professor Cláudio. Então, é essa luta, que é incansável, eu só tenho a agradecer. Então, essa foi a minha contribuição. Aí, a professora Alessandra, a professora Cristina, essa é a professora Alessandra. Oi, professora Alessandra. Seja Então, bem-vinda. Profissionais incansáveis, né? Eu tenho bons mestres, viu, professor? Então, só tenho a agradecer, professor Josenir e todos vocês. E volto a palavra, então, para a professora Elizabeth. Muito obrigada, professora Cristina, professor Josenir, viu? Nós é que agradecemos. Probete, com professora você. Elizabeth. Bom, eu acho que assim, a gente, com a pesquisa da Fabíola, a gente queria demonstrar que a Carta da Terra tem que estar na universidade, tem que estar nas pesquisas, e ela aponta para várias possibilidades. Eu fiz a menção à pesquisa do Pedro sobre a militarização das escolas públicas, a Fabíola, que está falando da educação especial na perspectiva da educação inclusiva com os princípios da Carta da Terra, quer dizer, cuidar da vida, né? Incluir a todas as pessoas, né? Então, acho que a Fabíola vai muito nessa linha de ter esses princípios fundamentando a sua pesquisa, e temos outros orientandas, que Cássia discutindo a questão da Carta da Terra no projeto político-pedagógico da escola, que também ela se encantou com isso, e ela vai defender agora, depois nós vamos publicar e vamos aí compartilhar com vocês. Nós temos também a Helena, o município de Diadema, aqui em São Paulo, ele instituiu uma legislação que trata dos conselhos curumins. Isso é uma belezura, né? Como diria Paulo Freire. É lindo demais, porque as crianças estão discutindo políticas públicas, é uma graça, né? E é uma parceria com a Universidade Metodista, e aí ela está fazendo essa pesquisa, a Helena está fazendo essa pesquisa para mostrar justamente essas possibilidades democráticas de que trata a Carta da Terra, né? Então, todos esses trabalhos, todas essas pesquisas, elas, como disse a Fabíola, elas precisam contribuir neste amplo debate, e aí, novamente, os parceiros, né? Como eu já disse, o professor Detônia tem sido nosso parceiro, né? Ele gravou conosco também, e foi belíssimo também, né?
ao depoimento dele, né? Nós ficamos assim bastante honrados de tê-lo conosco. Então, eu acho que é isso. A gente tem que continuar essa conversa, esse diálogo, mas enfatizando que a Carta da Terra tem que estar presente em todos os lugares aí, em todos esses debates, para a gente poder ter de fato uma sociedade mais democrática e inclusiva, né? Acho que é isso. Professora Elizabeth, né, professora Fabiola, muito obrigada realmente por esse belo trabalho de vocês, né, sobre a Carta da Terra, e que acaba ali sendo um instrumento, né, que vem ali dar direcionamento e visibilidade para essas questões, né, na questão do campo da educação, que vem da questão da política pública. Parabéns mesmo. Então, neste momento, a gente vai abrir aqui um espaço, né, para as perguntas, para as falas dos nossos participantes. E ali iniciando, né, com o professor Josenir Detoni. Muito bem, muito obrigado, professora Maria Cristina, pela disponibilidade do serviço hoje na coordenação aqui do nosso evento. Estamos quase completando 4 anos de Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, uma iniciativa que começou lá no pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e agora em novembro, dia 6 de novembro, fazemos 4 anos dessa iniciativa. É uma iniciativa que cresceu bastante, vejo hoje vários participantes aqui que já estão se tornando tradicionais, né? Referências aqui na construção da rede, né? Quero agradecer, apesar de não estar presente no momento, professor doutor Ivan Durães, que nos últimos 2 anos tem assumido o desafio da coordenação geral da rede. Professor Humberto está na vice-coordenação também, trabalhando bastante, sempre atuando aqui na organização desses eventos. Obrigado, professor Humberto. O Jefferson, professor Jefferson, todos os encontros, cuida aí da arte, dos convites, né? Professora Cláudia, professora irmã Cláudia, é uma referência nacional em educação católica, é uma honra tê-la conosco na equipe de serviço da rede, também aí secretariando a rede, enfim, sempre presente. Muito obrigado, irmã Cláudia. Temos aqui o Geraldo, a Maria Beatriz, o professor Juliano, a professora Maria Cristina hoje também colaborando, enfim, pessoas que têm dedicado seu tempo para a construção dessa rede de discussão sobre filosofia ecológica integral. É uma alegria também contar com novos participantes, pessoas que estão presentes hoje pela primeira vez. Deixamos aí nos comentários um link para os interessados participarem do nosso grupo de WhatsApp, que acaba sendo a estrutura... Opa, está chegando gente aqui. Acaba sendo a estrutura comunicativa mais efetiva que nos une, né? Então, fiquem à vontade os que tiverem interesse em participar da nossa rede. A ideia é fazer filosofia a partir do conceito de ecologia integral, que é um conceito mais amplo que o de sustentabilidade, né? Como dizia a professora Elizabeth hoje, apesar das 400 definições de sustentabilidade, normalmente a sustentabilidade é entendida a partir de 3 eixos, né? Social, econômico e ambiental. A ecologia integral tentou ampliar isso e está sendo aí um desafio. Aliás, o Papa Francisco, independentemente de religião, como disse a professora Elizabeth, está lançando agora, no dia 4, uma complementarização dessa discussão sobre ecologia integral, em uma nova encíclica. Não sabemos ainda exatamente como será isso, mas teremos aí uma novidade, um aprofundamento nesse conceito. Também no dia 4, já vou vender o peixe, no dia 4 agora, estamos com a alegria de inaugurar aqui em Porto Velho, na beira do Rio Madeira, que está neste momento no seu recorde histórico de seca, o primeiro centro cultural beiradeiro, né? Aqui fala-se muito de cultura beiradeira, de cultura ribeirinha,
mas o que tem acontecido, na verdade, estamos numa luta, inclusive com ameaças e tal, para que os ribeirinhos não sejam desalojados, né? Há grandes interesses de projetos de portos e assim por diante, e, na prática, esses moradores ribeirinhos estão sendo retirados de suas áreas e colocados em prédiozinhos de 2 quartos, de apartamentos de 2 quartos, enfim, aquele sistema de desapropriação bastante grave, assim, bastante dramático que muitos enfrentam, né? Então, como uma medida contrária a isso, estamos fundando aqui num espaço, numa casinha de um beiradeiro antigo, o Centro Cultural Beiradeiro, que vai ser também inaugurado no dia 4, dia de São Francisco de Assis. É uma referência para a ecologia e para essa nosso desafio de vivermos em harmonia com o meio ambiente. Agradeço demais, professora Elizabeth, professora Fabíola. No pós-doutorado eu falava que... Não, no doutorado eu falava que a filosofia ambiental ela é importante para dar fundamentos, mas ela demora muito tempo para chegar na cultura, né? E que existem 3 caminhos, pelo menos, que são fundamentais, né? A arte, a religiosidade e a educação. Então, quando temos profissionais da educação que se dedicam a falar sobre esse tema, e com a qualidade que hoje a professora Elizabeth e todos os membros do seu grupo trazem, isso é alentador. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela presença de todos, e um grande abraço, até breve. Muito obrigada pela sua fala, professor Dr. Josenir Detoni, ali estando presente hoje, e sobre essa inauguração do Centro Cultural dos Ribeirinhos. Como diz, é uma iniciativa, assim como o trabalho de vocês, né? E a gente vai dando ali voz ao que precisa ser falado desses povos, né? Para a sociedade. Então, estamos abertos ali a perguntas, comentários. Eu levantei a mão, então já posso falar, professora Cristina? A professora Cláudia, sim, presente Obrigada. Aqui. Muito obrigada pela sua presença, está sempre conosco e eu que agradeço. Nos auxiliando ali. Gente, bom dia. Foi um privilégio ouvi-las e saber do trabalho, professora Elizabeth e professora Fabíola. É muito interessante ouvir a perspectiva da Carta da Terra neste enfoque com Paulo Freire e na educação inclusiva, professora Fabíola. Gostei muito da sua frase que hoje só a questão normativa não é o suficiente para que lá na ponta, professora Elizabeth, lá na sala de aula, os professores tenham essa perspectiva de incluir. Essa educação especial ela é muito importante, é um elemento, diria assim, muito necessário para que a gente, dentro do sistema escolar brasileiro, nós não temos perspectivas enquanto escolas, no sistema de educação brasileiro, a gente sabe muitas crianças na sala de aula, eu sou do tempo, eu acompanhei a inclusão dessas crianças nas salas de aula, e hoje, infelizmente, a gente vê que não avançamos. A normativa incluiu, mas não favoreceu uma compreensão mais ampliada de como fazer isso na escola. E quando a gente tem alguém na família que faz parte, a gente sente isso muito mais próximo, né? A gente sente essa falta de inclusão nas pessoas que são mais próximas a nós. Então, que bom, professora, que você faz esse estudo, professora Fabíola. E eu gostaria de comentar o quanto essa perspectiva da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, nos ajuda nessa compreensão, porque esse é um processo que vamos fazendo pessoal, institucional, como comunidade, mas eu vejo o quanto nós temos dificuldade de realmente concretizar na nossa vida, que seja na nossa vida pessoal, mas na instituição. Então, um estilo de vida sustentável
E eu gostaria de perguntar, né, professoras, vocês que estão fazendo essa pesquisa, quando nós falamos de sustentabilidade, vocês indicaram algumas questões, a professora Elizabeth indicou essa questão, eu lembrei de cidade sustentável, né? Nós temos alguém que trabalha o paisagismo, é arquiteta, trabalha a dimensão da sociedade sustentável. Nós temos aí alguns autores que trabalham essa perspectiva do consumo desenfreado. Se vocês pudessem dizer alguma coisa nessa pesquisa que vem sendo realizada sobre na perspectiva do desenvolvimento, do estilo de vida sustentável. Obrigada. Posso falar? Tá. Bom, vamos lá. Cláudia, prazer aqui conversar com você, interagir com você e com todos os que estão aqui conosco. De fato, esse é um desafio, pensar nesta vida sustentável. Mas, de novo, eu acho que a Carta da Terra ela dá para a gente algumas pistas, não é? Então, quando a gente discute a questão de uma vida sustentável, né, e não dessa sustentabilidade capitalista que a gente vê, né, o capitalismo verde que a gente tem visto por aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente essa problematização. Espera aí, do que é que nós estamos falando? Então, eu acho que essa compreensão é muito importante, né, do que nós estamos falando. E compreender que numa sociedade capitalista como a nossa, a gente vai, de fato, ser bombardeados por incentivos ao consumo, porque é assim que o capitalismo vive, né? Do descarte e consumo, descarte e consumo. Então, é por isso que eu acho que na educação, no currículo escolar, isso precisa estar muito presente. Então, a partir daí, eu acho que as pessoas começam também a ter um olhar macro para o problema e um olhar micro. Eu estive com uma turma de curso de pedagogia recentemente, onde a gente fazia esse debate, e aí uma das alunas falou assim, olha, a gente precisa assumir na nossa vida atitudes mais sustentáveis. Então, por exemplo, não usar coisas descartáveis, né? Então, vamos parar com as garrafas PET, vamos parar de fazer a festinha lá com aquele monte de copinho, garfinho, tudo descartável, né? Vamos parar de usar o canudinho de plástico, vamos parar de usar o saquinho plástico que está aí contaminando os oceanos, né? Então, uma das pessoas falou isso. E assim, é fato, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso estilo de vida. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Como é que nós vivemos o nosso dia a dia? Que relação estabelecemos com a natureza, com os outros seres e tudo mais? Bom, e aí vem uma série de outras reflexões, né? Uma delas bom, muito bem, se a gente pensa nessa perspectiva, a primeira coisa que precisa pensar é na nossa alimentação. Vamos continuar consumindo carne? Vamos continuar consumindo leite? Então, a gente sabe que é um debate difícil, a gente sabe que esse hábito de consumo de carne, de consumo de leite, de produtos derivados dos animais, faz parte da nossa cultura há séculos, não é? Então, você fazer essa mudança não é simples, né? Então, não dá para a gente querer que as pessoas, do dia para a noite, mudem o seu estilo de vida, mudem o seu comportamento. Acho que não é... E também não é você discriminar o outro porque faz isso. Acho que... Eu penso que nossa grande tarefa, nossa grande responsabilidade é discutir, né? E aí as escolhas, a gente tem escolhas pessoais que a gente tem que fazer a partir dos nossos próprios valores, dos nossos próprios princípios, mas a gente vai discutindo sobre isso e vai vendo que escolhas eu estou fazendo. Então, quando eu vou ao supermercado, hoje a gente já tem um avanço importante, porque as empresas hoje são obrigadas a colocar lá os ingredientes, a lupa com alto teor. Então, fica mais fácil a nossa escolha de olhar lá. Tem produto que está lá sem lupa, porque ele não tem nada que possa te prejudicar, né? Outros têm lá a lupinha. Olha, esse produto tem alto teor disso ou daquilo. Então, assim,
uma ida ao supermercado, por exemplo, já te dá alguns elementos para você fazer escolhas. Mas, para além disso, como é que eu posso, por exemplo, privilegiar a agricultura familiar da minha região, né? Como é que eu posso privilegiar o consumo de produtos mais orgânicos, né? Com ali os produtores preferencialmente locais. Como eu posso, por exemplo, privilegiar comprar algumas coisas de comerciantes locais, pequenos comerciantes? Outro dia eu recebi um vídeo de um supermercado, acho que eu não sei, né? Deve estar em outros lugares, em outros estados do Brasil, mas aqui em São Paulo ele simplesmente chegando, sabe? Se espalhou pelas cidades, por várias cidades aqui do estado, chegando, destruindo os pequenos, sabe? Destruindo os pequenos. A gente comprava ali, né? As pessoas compravam ali de alguns pequenos, que eles vão sendo destruídos por essa rede que vem, e uma rede que era isso que a gente discute também lá no grupo. Porque quando a gente fala de uma responsabilidade social também das empresas, não é só a empresa não ter a lupinha, que isso já é um avanço, ok. Mas não é só a empresa dizer, olha, eu estou cuidando do meio ambiente, isso aqui. Mas qual é a relação que ela tem com os funcionários dessa empresa, né? Ela remunera bem os seus funcionários? Na sua equipe de funcionários, tem homens e mulheres, brancos, negros, tem pessoas negras, mulheres, ocupando cargos de gerência, cargos de chefia. Então, acho que quando a gente olha para uma empresa, para uma determinada empresa, acho que a gente começa a apurar o nosso olhar. Então, eu acho que a gente, nessa conversa toda, a gente tem que, assim, a nossa vida cotidiana tem que ser uma vida com um olhar mais apurado, né? Eu estou comprando o quê, de quem, por quê, com que objetivo, que relações eu estou estabelecendo, né, com a localidade, né? Que relações eu estou estabelecendo com aqui a agricultura familiar que está lá no meu bairro, ou que está lá no outro bairro, que de repente eu preciso andar um pouquinho mais para chegar até lá. A questão do andar pela cidade, como é que eu estou andando pela cidade? Estou me locomovendo como? Né? Só o meu carro individualmente, eu consigo ir a pé ou por outros meios, ou por um transporte público. E a participação, acho que isso é fundamental, a participação nos debates locais. Então, tem vários municípios que estão abrindo consultas públicas, né? Estão abrindo ali, olha, vamos discutir a questão deste bairro, daquele bairro. E sim. E aí, de novo, o Paulo Freire, ele nos explica que nós temos uma cultura de não participação. A nossa cultura é de não participar, né? Então, a gente diz, não, né? Hoje eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu vou me divertir, eu quero assistir um filme, eu quero passear não sei aonde. Ok, é legal, a gente precisa ter momentos de lazer também, ninguém está negando isso, ao contrário, a gente está valorizando isso. Mas como é que eu coloco tudo isso dentro da minha vida, dentro da minha rotina? Qual é o peso que eu dou para essas coisas dentro da minha rotina? Então, eu acho que quando a gente faz esse debate, isso nos leva a refletir sobre também as nossas escolhas particulares, as nossas escolhas pessoais. Veja, a gente agora está num momento de discutir o Plano Nacional de Educação, porque ele vai vencer em 2024. A gente tem, quem é aqui da área da educação sabe disso, a gente tem o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, e a gente vai ter que fazer um Plano Nacional de Educação em 2024. A gente sabe que o governo anterior, e até em 2021, assim, houve aí alguns debates sobre isso, mas com este olhar do MEC do governo anterior, que a gente sabe que foi extremamente complicado, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, a gente nem teve, de fato, um MEC atuante, né? A gente teve um MEC que foi lá fazer críticas à escola
pública, fazer críticas às universidades públicas, cortar verba e etc. e tal. Então, a gente vai ter que retomar essa conversa. A gente vai ter que cuidar do Plano Nacional de Educação. Então, a gente vai precisar participar dos fóruns de debate, né? Então, mas, puxa vida, isso aí não está na minha carga horária. Não está na sua carga horária. Você vai ter que participar de forma comprometida, como cidadã que vai lá, né? Eu não gosto até muito da palavra cidadã, porque o conceito da cidadania está muito ligado à cidade, né? Tem alguns que até dizem, então vamos falar também de florestania, né? De quem é do morador da floresta, tudo mais. Então, esse conceito aí é um pouquinho questionável, mas eu acho que do ponto de vista da participação social, a gente precisa também ter essa responsabilidade de discutir, né? Então, aqui no estado de São Paulo, já tivemos aí algumas reuniões, né? E alguns municípios estão se propondo a também fazer esse debate. Então, eu penso, Cláudia, que a gente precisa compreender os caminhos que a gente tem, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista pessoal. E isso não é fácil e não é do dia para a noite. A gente não vai acabar com a sociedade capitalista amanhã, mas a gente pode, dentro de uma sociedade capitalista, construir outras formas de produção e consumo, né? As cooperativas, né? A agricultura familiar, como eu estava dizendo, os pequenos comércios de bairro, enfim, a questão de você pensar no transporte público, né, rever a sua postura. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu vejo assim, eu vejo possibilidades. Eu sou como Paulo Freire, a pedagogia da esperança, né? Eu tenho esperança, né? Muito obrigada aí pela sua pergunta. Professora Obrigada, Cláudia. Então, agora nós vamos ali, nosso tempo, né? Controlando aqui, nós temos aí mais 2 perguntas. Então, Geraldo, né, Silva, ali, do espaço para você fazer essa pergunta. Bom dia para todos, todas. Bom dia, Geraldo. Achei ótima as palestras das nossas colegas aí, a professora Elizabeth e Fabíola. A provocação é ótima nesse momento da nossa sociedade. E a minha pergunta, eu também gostei muito da doutora Elizabeth falando dessa visão sistêmica da educação, que nós não podemos olhar as partições da sociedade como separadas, né? E a educação é muito complexa, né? Ela tem essa complexidade, né? E essa ligação, eu diria, esse entretecimento, né? Que esse entrelaçamento de todas as partes, e só assim a gente consegue resolver as coisas, né? Mas a minha pergunta seria o seguinte: há uma proposital confusão na mente social de tratar a democracia como se fosse sinônimo de capitalismo. Na educação pública e privada, existe uma preponderância direcional do capital como um único objetivo na formação e não o conhecimento em si, né? Podemos afirmar como um planejamento, né, proposital e automático também, né? Vocês têm um estudo cartográfico histórico disto no Brasil, como contra-argumento, sim, né? E outra pergunta que eu teria também a sustentabilidade da alma nesta sociedade, eu digo no sentido espiritual e filosófico, do âmago do ser mesmo, tem visão nessa nova educação? Obrigado. Olá, Geraldo, agradeço muito a sua participação e a sua pergunta. De fato, Geraldo, olha só, tem uma publicação de 2016 do Luiz Antônio Cunha, onde ele fala que a educação é um projeto reacionário, né? Então, ele diz que a gente tem ali, propositadamente, como você disse, um projeto reacionário de educação, né? E aí ele vai explicando por que disso.
né? Então, o professor Luiz Antônio Cunha, nessa publicação, vai demonstrando como isso se constituiu historicamente também, né? Nós temos a professora Tereza Adrião, né? Tereza com TH, Adrião, que ela é da ANPAI, deste grupo do qual eu participo, que tem várias publicações sobre a privatização da escola pública, né? Então, como é que se dá essa privatização, né? Eu já dei alguns exemplos de como é que você coloca a lógica empresarial dentro da gestão escolar para atingir resultados, não é? Então, eu coloco lá uma proposta de educação a partir de resultados. E aí a BNCC vem nessa linha, como eu disse para vocês, de colocar os códigos lá para ver se a professora atingiu aquilo, se os alunos atingiram aquilo, né? O IDEB, para ver em que medida o IDEB aumentou a partir dessa intervenção curricular e tudo mais, e não se pensa numa formação humanizada, numa formação crítica, numa formação ética, etc. Então, isto é um projeto de uma sociedade capitalista, de uma sociedade liberal. Então, a democracia liberal, que é a democracia, né, que hegemônica aqui, ela tem esse olhar para a educação, né? Uma educação que vai se adaptar a uma sociedade democrática, uma democracia liberal. O que nós estamos propondo é um outro conceito de democracia, que vem na linha da Carta da Terra, né? É uma democracia participativa, é uma democracia inclusiva, é uma democracia que na educação ela não está formando apenas para o mercado de trabalho, né? Mas ela discute o trabalho enquanto conceito, quer dizer, um conceito que inclusive humaniza. O trabalho humaniza. Então, o trabalho desses agricultores familiares, eles estão produzindo cultura também, eles estão produzindo relações mais humanizadas. Então, é discutir o mundo do trabalho dentro de uma perspectiva democrática, participativa, né? que não é uma democracia liberal. Então, são essas diferenças que a gente tem feito no campo da educação. Agora, foi o que eu disse, é bastante difícil esse debate, porque a sociedade ela está, de fato, eu vou usar a palavra contaminada, mas, enfim, é hegemônico esse pensamento de uma democracia liberal ou de uma não democracia, que aí a gente já vai para o campo reacionário, né? O campo reacionário recusa a democracia. E o campo liberal admite uma democracia liberal, né? E aí é que a gente tem o conceito de sustentabilidade, do capitalismo verde e dessa coisa toda. Então, eu concordo com o professor Dettoni quando ele fala da importância da reflexão filosófica e da importância da arte, da importância da própria religião e da importância da educação, né? Eu concordo bastante com ele. Então, eu acho que são caminhos... outro caminho que eu tenho visto é o caminho da mídia. Porque, às vezes, quando a mídia não pauta determinados temas, isto fica encoberto, a sociedade não discute. A sociedade só vai discutir quando a mídia pauta. Por isso que a gente fala que a mídia é também aí um quarto poder, né? Para o bem e para o mal. Então, a gente tem visto alguns jornalistas independentes, algumas mídias independentes, pautando alguns debates. Então, eu acrescentaria ali na lista do professor Dettoni essas mídias mais independentes que estão pautando esse debate, que estão, inclusive, discutindo esse tema que eu falei da militarização, estão colocando isso em questão também, né? Então, professor Geraldo, eu vejo que a gente tem essas possibilidades de discussão, mas eu concordo muito que a educação foi cooptada, né? Acho engraçado que no governo anterior falava vamos tirar Paulo Freire da educação, como se ele estivesse na educação, né? Se ele estiver na educação, a gente não teria aí um governo reacionário, essa que é a verdade, né?
Mas, assim, a gente precisa retomar agora, assim, acho que um governo mais democrático aí, a gente precisa encontrar os caminhos dentro desse governo democrático para a gente superar, não superar, mas para a gente enfrentar esses limites e esses obstáculos. Eles existem, não dá para a gente fazer de conta que que isso é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa ter consciência da situação, a gente precisa ter consciência da cooptação da educação por pautas privatistas, né? E aí a gente precisa, a partir dessa consciência, ir aumentando esse grupo de debate aí. E aí fica a recomendação da leitura da Tereza Adrião, né? A Teise Garcia também faz esse debate, né? Teise Garcia, Romualdo Portela, assim, tem um dossiê, a ANPAI tem uma revista, né? Tem o site da ANPAI e tem a revista da ANPAI, e tem dossiês da ANPAI sobre a questão da privatização da educação. Então, assim, eu recomendo, né, essas publicações para a gente aí conseguir ampliar esse debate, que não é fácil, não é simples, né? Mas vocês aqui no grupo também estão ajudando muito, né? Vocês no grupo são fundamentais para esse debate, eu acho maravilha. Muito bem. Então, a gente, né, Jana, sinto muito aí, nosso tempo aqui, né, está findando, mas aí fica ali para uma próxima pergunta, tá? Então, né, a professora doutora Elizabeth Ferreira trouxe essa questão da Carta da Terra, né, um trabalho belíssimo e super relevante, né? E aí, como a senhora falou, uma tentativa de estar nas plataformas digitais, porque hoje é um meio de comunicação, né, das pessoas, dessa geração aí tecnológica. Eu também não sofro muito com isso, né? Compartilho, né, professora? Então, a gente vê que né, um caminho que não tem volta. Então, nós tivemos aí, inclusive, na pandemia, o período, né, das aulas, os professores tiveram ali que aprender e dar aula para esses alunos. Então, é um trabalho belíssimo, e aqui a rede também está nessa questão, né, de se lançar e trazer essas propostas, e, né, esses pesquisadores, né, que trabalham fazendo tão belos trabalhos relevantes para essa transformação de consciência. Então, só para somar que essa questão da professora Fabíola que trouxe, né, essa questão de inclusão, né, da deficiência dos alunos. Então, eu tenho trabalhado num projeto, né, desde 2016, que tem ali trabalhado com a questão da competência da BNCC, né, várias, mas uma que mais me chama a atenção é onde, né, a gente trabalha com o professor para ele replicar com o aluno, é aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. E lá, neste projeto, eles, né, trabalham com essa questão de sustentabilidade, né, artesanato. Então, você vai levar ali, trazer esse resgate de fazer brinquedos, de confeccionar, de produzir um alimento, como que é produzir um alimento, essa questão da parte teórica, mas da parte prática também, onde ele vai executar e aprender. E aí eu sempre puxo para essa questão, né, sobretudo aqui onde eles nasceram, na Amazônia, para olhar para esses recursos, né, aprender a ser, aprender a olhar para tudo isso. Eu sempre digo, tudo que o homem constrói, né, unicamente com outras pessoas trabalhando nesse processo de criação ou cocriação, tem que estar valorizando e aí esse recurso que se extrai da natureza. Não, o homem, o próprio alimento, né? Tudo nós dependemos desses recursos. Então, aprender a ser, né? O que você vai desenvolver e empreender lá na frente, mas olhando dessa perspectiva de sustentabilidade. E é um trabalho feito na educação básica, viu, professora Fabíola? Né, do 1º ao 9º ano. Então, eu amo esse trabalho porque é um trabalho de conscientização, é uma rede. É um trabalho lento, mas primeiro você tem que se conscientizar os professores, e aí para eles trabalharem com os alunos, que se sentem tão sobrecarregados, né, dessa questão de currículo que vem lá de cima. Eu falei, mas você que está na sala de aula com o aluno, você que vai botar aquele tempero e ali ajudar nesse processo de transformação. Então, é o que a gente tem visto, é um movimento de conscientização, de práticas, né, e o trabalho de vocês vem a somar mais ainda
com essa parceria, né, desse objetivo da rede de estar dialogando e conversando com diversas áreas, nesse intuito dessa questão de transformação de uma consciência para as futuras gerações, né? Então, muito obrigada realmente, tá, pela fala de vocês, e por gentileza, passe o contato lá do Cláudio, para essa questão de mídias, trabalhar com postagens, subir vídeos, tá? Ele está e aí, também, ó. por gentileza, compartilhe conosco o link do trabalho de vocês da Midioteca, para a gente estar compartilhando lá, e, né, sejam todos bem convidados para participar da nossa rede. Como é uma rede, a gente vai fazendo redes e redes, é isso, essa rede de conexão e transformação da consciência, né, de uma sociedade para um futuro melhor. Então, agradeço a presença de todos, e aí nós encerramos. Gratidão a todos vocês. E até a próxima. Nós agradecemos. Obrigada. Eu vou colocar o link do Terra Educa lá na nossa rede, tá bom, professora? Muito obrigada, agradecemos. E o contato do Cláudio também. Obrigada a todos. Também agradece. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até mais.